A brisa marítima de Santos carregava o cheiro salgado do porto quando Heitor Sampaio Vasconcelos atravessou o portão automático de sua mansão no Gonzaga. Aos 42 anos, o empresário comandava um dos maiores grupos portuários da região, com a mesma frieza com que conduzia sua vida pessoal. Nada de sentimentos, nada de vínculos, apenas resultados e números que faziam sentido em planilhas bem organizadas. Era dezembro de 2023 e Santos fervilhava com o movimento típico das férias de verão. Famílias inteiras ocupavam as areias da praia em frente à sua propriedade. Crianças corriam com picolés derretendo em suas mãos e casais caminhavam de mãos dadas pela calçada da avenida. Todo aquele burburinho de vida humana contrastava drasticamente com a quietude sepulcral que reinava nos 800 metros quadrados de sua residência. A casa de 3 andares com vista privilegiada para a praia respirava luxo e solidão em cada cômodo impecavelmente decorado. Móveis de design italiano importados diretamente de Milão, obras de arte contemporâneas de artistas brasileiros reconhecidos internacionalmente, e uma piscina infinita que se estendia em direção ao horizonte azul do mar. As salas amplas ecoavam seus passos solitários. Os quartos de hóspedes permaneciam eternamente arrumados, sem jamais receberem visitantes, e a cozinha gourmet funcionava apenas para aquecer refeições prontas de restaurantes sofisticados. Tudo perfeito, tudo calculado, tudo vazio como o coração de seu proprietário. 15 anos haviam se passado desde que Heitor escolhera deliberadamente essa existência. 15 anos desde que decidira que emoções eram luxos perigosos que homens sérios não podiam se permitir. 15 anos desde que trancara seu coração numa gaveta e jogara a chave no mar que agora contemplava todas as noites de sua varanda solitária. Heitor depositou a pasta executiva sobre a mesa de mármore Carrara da entrada e caminhou até o bar da sala principal. O ritual era sempre o mesmo. Um uísque escocês de 20 anos, guardado numa garrafa que custava mais que o salário anual de muitos brasileiros, o noticiário econômico na televisão de 70 polegadas com tecnologia 8K e o silêncio absoluto que preenchia cada ambiente da residência como uma presença fantasmagórica. Havia dispensado todos os funcionários domésticos há meses, preferindo a solidão à inconveniência de ter pessoas circulando por sua propriedade, fazendo perguntas, demonstrando curiosidade sobre sua vida pessoal ou, pior ainda, oferecendo compaixão que ele não solicitara nem desejava. O escritório de arquitetura mais caro de São Paulo havia projetado aqueles ambientes para impressionar visitantes importantes, clientes internacionais e possíveis sócios de negócios. Cada detalhe fora pensado para transmitir poder, sofisticação e o tipo de sucesso que apenas fortunas de várias gerações conseguiam alcançar. O que os arquitetos não haviam previsto era que a casa seria habitada por apenas uma pessoa, alguém que transformara o luxo em prisão e a grandeza em símbolo de isolamento. O som do interfone cortou a quietude da tarde. Heitor franziu o senho, verificando o relógio suíço em seu pulso. 17h15. Não esperava ninguém, e visitantes não programados eram uma irritação que procurava evitar a todo custo. Pressionou o botão com mais força do que necessário. Sim? Boa tarde, senhor Heitor. Sou Clarice Nascimento dos Santos, da empresa Brilho Dourado Limpeza. Vim para a entrevista que foi agendada para hoje. Heitor massageou as têmporas. Havia esquecido completamente. Sua secretária havia insistido que precisava de alguém para cuidar da limpeza da casa, argumentando que uma residência daquele porte não poderia ficar sem manutenção adequada. Relutante, ele havia concordado, mas apenas com a condição de que fosse alguém discreto e eficiente. Entre. A mulher que atravessou o jardim de pedras portuguesas era o oposto de tudo que ele imaginara. Clarice caminhava com passos firmes e decididos, carregando uma bolsa simples de couro sintético marrom, bem conservado, e vestindo um conjunto azul marinho que, embora claramente não fosse de grife, estava impecavelmente limpo e passado a ferro. Seus cabelos castanhos com reflexos dourados que o sol santista havia clareado naturalmente estavam presos em um coque prático, mas elegante, e seus olhos escuros transmitiam uma determinação serena
que imediatamente chamou a atenção de Heitor. Ela não demonstrava intimidação com o tamanho da propriedade, nem com o valor evidente de cada elemento decorativo que seus olhos alcançavam. Também não exibia a subserviência exagerada que muitos prestadores de serviço assumiam quando entravam em contato com pessoas de sua posição social. Havia algo em sua postura ereta e no modo direto como olhava ao redor que sugeria autoestima sólida, construída ao longo de anos, trabalhando honestamente e criando uma família com recursos limitados, mas muito amor. Ela tinha aproximadamente 35 anos, calculou ele enquanto a observava se aproximar da porta principal de mogno maciço. Havia algo em sua postura que sugeria força de caráter forjada em desafios superados, uma qualidade que ele raramente encontrava em pessoas dispostas a trabalhar em serviços domésticos para os milionários da Orla Santista. Era evidente que não estava ali por falta de opções, mas por uma escolha profissional consciente, provavelmente motivada por horários flexíveis que lhe permitiam cuidar de outras responsabilidades pessoais. O modo como ela observava os detalhes da fachada da casa, não com inveja ou deslumbramento, mas com a avaliação prática de alguém que sabia exatamente quanto trabalho seria necessário para manter tudo funcionando, revelava experiência genuína e profissionalismo sólido. Suas mãos, que Heitor notou quando ela ajustou a alça da bolsa, evidenciavam anos de trabalho honesto, sem jamais terem perdido a delicadeza feminina que caracterizava sua personalidade. Senhor Vasconcelos, Clarice estendeu a mão com um sorriso profissional. Muito prazer. Obrigada pela oportunidade. Heitor apertou sua mão brevemente, notando a firmeza do cumprimento e as mãos que evidenciavam anos de trabalho honesto. Conduziu-a até a sala de estar, onde costumava receber fornecedores e parceiros de negócios. O ambiente formal combinava com o que pretendia estabelecer, uma relação estritamente profissional. Sente-se. Heitor apontou para uma das poltronas de couro enquanto se acomodava atrás da mesa de jacarandá que usava como escritório secundário. Vamos direto ao ponto. Esta casa possui 800 metros quadrados, distribuídos em 3 pavimentos, mais a área de lazer externa. Procuro alguém que trabalhe 3 vezes por semana, terças, quintas e sábados, das 8 às 17 horas. Clarice acenou, retirando uma pequena agenda da bolsa para anotar os detalhes. Perfeitamente possível, senhor. Trabalho há 15 anos no ramo e tenho referências de todas as famílias que atendi. A empresa Brilho Dourado tem ótima reputação em Santos e região. Não me interessam referências de outras famílias. A resposta de Heitor saiu mais ríspida do que pretendia. Tenho algumas regras específicas que devem ser seguidas à risca. Primeiro, este andar é liberado para limpeza normal. O segundo andar tem 3 suítes que podem ser limpas, mas a do fundo do corredor permanece trancada e não deve ser tocada. O terceiro andar é meu escritório particular e também é vedado. Clarice levantou o olhar da agenda. Entendi. Alguma sala específica que prefere que eu evite no térreo? A biblioteca. Heitor apontou para as portas de vidro que levavam a um ambiente forrado de livros. Mexo constantemente nos documentos que ficam lá. Apenas passe um pano nas estantes uma vez por semana, sem retirar nada do lugar. Claro. E quanto aos produtos de limpeza, o senhor tem preferência por alguma marca ou tipo específico? Heitor se surpreendeu com a pergunta. Era a primeira funcionária que demonstrava essa preocupação. Use o que julgar necessário. Apenas evite aromas muito fortes. Não suporto cheiros enjoativos. Perfeito. O senhor tem animais de estimação? Crianças que visitam com frequência? Isso influencia na escolha dos produtos também. Não. A resposta saiu seca, quase cortante. Não recebo visitas. A casa é apenas minha. Clarice fez uma anotação e guardou a agenda. Creio que temos tudo esclarecido, então. Quando gostaria que eu começasse? Amanhã, terça-feira, 8 horas em ponto. Estarei aqui. Ela se levantou, alisando o conjunto azul marinho. Só mais uma pergunta, se me permite. O senhor estará em casa durante o expediente? Geralmente saio às 9 e retorno após as 18 horas. Eventualmente posso estar no escritório do terceiro andar em algum período da tarde,
mas raramente interfiro no trabalho dos prestadores de serviço. Heitor a acompanhou até a porta, observando enquanto ela caminhava de volta pelo jardim em direção ao portão eletrônico. Havia algo diferente em Clarice, embora ele não soubesse definir exatamente o que. Talvez fosse a ausência da subserviência que esperava encontrar, ou a maneira natural com que ela havia feito perguntas práticas sobre o trabalho sem jamais soar invasiva ou curiosa sobre aspectos pessoais de sua vida. Talvez fosse simplesmente a sensação estranha de ter conversado com alguém como se fosse um ser humano normal, e não apenas o milionário solitário em que havia se transformado. Voltou para o bar automaticamente e serviu outro whisky, tentando afastar a sensação estranha que a conversa havia deixado. Era como se alguém tivesse aberto uma janela em uma casa que permanecia com todas as cortinas fechadas há 15 anos, permitindo que um raio de luz solar iluminasse cantos esquecidos que ele preferia manter na penumbra. Fazia 15 anos que vivia sozinho naquela casa, e a rotina solitária estava perfeitamente ajustada às suas necessidades emocionais. Não precisava de complicações, não queria mudanças, e certamente não desejava que alguém perturbasse o equilíbrio cuidadosamente construído de sua existência blindada contra qualquer tipo de envolvimento pessoal. O som do telefone corporativo cortou seus pensamentos, trazendo-o de volta à realidade familiar dos negócios que consumiam 18 horas de cada dia. Era Roberto Mendes, seu sócio e diretor operacional do grupo portuário, ligando com notícias sobre problemas burocráticos que estavam atrasando um carregamento importante de café para a Europa. As exportações enfrentavam alguns obstáculos alfandegários que exigiam sua atenção imediata, e possivelmente uma reunião de emergência com representantes do governo federal na manhã seguinte. Heitor mergulhou nos detalhes técnicos da conversa com o alívio de quem retorna ao território familiar dos números, estratégias comerciais e problemas que podiam ser resolvidos com dinheiro, influência e competência empresarial. Ali estava seu elemento natural, o mundo onde suas habilidades eram reconhecidas e respeitadas, onde cada desafio tinha uma solução lógica e cada problema podia ser quantificado em planilhas de Excel perfeitamente organizadas. Quando finalmente desligou o telefone, após 40 minutos de discussões técnicas sobre logísticas portuárias e estratégias para contornar a burocracia alfandegária, já havia escurecido completamente. As luzes do porto cintilavam ao longe como estrelas caídas na água escura, misturando-se com as constelações reais no céu limpo de dezembro. Santos dormia com o murmúrio hipnotizante das ondas quebrando na areia e o som distante dos navios cargueiros que chegavam de madrugada, carregados de histórias de outros continentes. Heitor preparou um jantar simples na cozinha gourmet alemã que raramente usava para mais do que aquecer refeições prontas dos melhores restaurantes da cidade. Enquanto esperava o micro-ondas de última geração terminar de aquecer o prato executivo que havia trazido do escritório, salmão grelhado com vegetais orgânicos de um restaurante japonês que cobrava R$300 por refeição, seus pensamentos voltaram inexplicavelmente para a conversa da tarde e para a impressão duradoura que aquela mulher havia deixado em sua mente organizada. 15 anos de isolamento cuidadosamente cultivado haviam tornado qualquer interação social um evento digno de análise detalhada, como se fosse um fenômeno raro que merecia estudo aprofundado. Clarice não havia demonstrado curiosidade excessiva sobre sua vida pessoal. Não havia feito comentários sobre o tamanho obviamente desproporcional da casa para uma pessoa solitária. Nem havia demonstrado a inveja mal disfarçada que muitas pessoas exibiam quando entravam em contato com sua riqueza evidente. Comportara-se como uma profissional experiente, focada exclusivamente no trabalho que seria executado, respeitando limites que ela nem precisara estabelecer verbalmente. Talvez fosse exatamente isso que ele precisava. Alguém que cumprisse suas obrigações profissionais sem tentar estabelecer qualquer tipo de vínculo pessoal que pudesse complicar a vida meticulosamente organizada que havia construído. Alguém que mantivesse a casa funcionando como a máquina bem lubrificada
que ela precisava ser, sem perturbar sua paz cuidadosamente construída, tijolo por tijolo, ao longo dos anos. O micro-ondas emitiu o sinal sonoro, que ecoou pela cozinha silenciosa, interrompendo suas reflexões prolongadas. Heitor retirou o prato fumegante e caminhou até a varanda que dava para o mar, onde costumava fazer todas suas refeições solitárias, enquanto observava o movimento noturno da cidade que havia se tornado sua prisão dourada. A brisa noturna carregava o aroma das flores tropicais do jardim, misturado com a maresia, característica da região, criando uma atmosfera que deveria ser romântica, mas que apenas acentuava sua solidão escolhida. Enquanto jantava em silêncio absoluto, observando os últimos banhistas abandonarem a praia iluminada pelos postes modernos da orla recentemente revitalizada, Heitor permitiu-se um raro momento de contemplação sobre as escolhas que o haviam trazido até aquele ponto específico de sua existência. Aos 42 anos, havia construído um império empresarial que era respeitado e admirado em todo o litoral paulista e em vários países da América do Sul. Possuía mais dinheiro do que poderia gastar em várias vidas consecutivas, propriedades em 3 países diferentes e influência política suficiente para moldar decisões comerciais importantes que afetavam milhares de empregos na região portuária. No entanto, enquanto observava as famílias retardatárias caminhando pela calçada da praia, carregando crianças adormecidas em seus colos e conversando animadamente sobre o dia de diversão que havia terminado, uma sensação estranha e profundamente incômoda se instalou em seu peito como uma pedra pesada. Era um sentimento que ele havia aprendido a sufocar com trabalho obsessivo, compromissos empresariais intermináveis e a rotina meticulosamente organizada que mantinha sua vida funcionando como uma máquina alemã de precisão cronométrica. Terminou o jantar mais rapidamente do que o habitual e recolheu-se para o quarto master no 2º andar, um ambiente decorado por um designer francês em tons neutros e sofisticados, com móveis funcionais importados e uma cama king size que parecia ainda maior na solidão das noites santistas, que se repetiam iguais há 10 anos. A televisão de tela plana estava programada para despertar automaticamente com o noticiário matinal da CNN Internacional, e o ar-condicionado central mantinha a temperatura sempre em 22 graus Celsius, exatamente como ele programara anos atrás. Antes de dormir, seguindo uma rotina invariável que executava todas as noites há anos, Heitor verificou os e-mails corporativos no tablet de última geração e revisou mentalmente a agenda do dia seguinte que sua secretária havia organizado. 3 reuniões importantes com clientes internacionais, 2 videoconferências com parceiros comerciais do Mercosul e o fechamento de um contrato de exportação de soja que estava sendo negociado há meses com uma empresa chinesa. Mais um dia completamente preenchido, com atividades que manteriam sua mente ocupada, produtiva e longe de qualquer pensamento que pudesse questionar a solidez da fortaleza emocional que havia construído ao redor de sua vida. Enquanto ajustava o travesseiro importado e se acomodava na cama que custara mais que um apartamento classe média, a imagem de Clarice atravessou brevemente seus pensamentos como um flash inesperado. Amanhã ela estaria ali, circulando pelos ambientes perpetuamente silenciosos da casa, trazendo movimento humano para espaços que há meses conheciam apenas sua presença solitária e os ecos de seus passos nos corredores de mármore. Por um instante fugaz, Heitor se permitiu imaginar como seria ter companhia regular durante as refeições, conversas casuais que preenchessem o silêncio opressor, o som de vozes humanas enchendo os corredores vazios com vida genuína. Mas rapidamente afastou esses pensamentos perigosos como sempre fazia, quando sua mente tentava vagar por territórios emocionais proibidos. Havia escolhido a solidão pelos melhores motivos possíveis, baseado em experiências dolorosas que nunca mais permitiria que se repetissem, e nenhuma funcionária doméstica, por mais profissional e respeitosa que fosse, mudaria a estrutura sólida e cuidadosamente construída de sua vida blindada. O som ritmado das ondas quebrando na praia o embalou gradualmente até o sono, e Santos adormeceu mais uma noite com suas histórias eternas de navegadores corajosos, comerciantes ambiciosos
e sonhos que chegavam pelo mar todos os dias, trazidos por navios carregados de esperança e possibilidades infinitas. Clarice chegou exatamente às 8 horas da manhã seguinte, pontualidade que se tornaria uma de suas marcas registradas ao longo de todos os meses seguintes. Carregava uma mala profissional, com produtos de limpeza especializados, organizados meticulosamente em compartimentos específicos, e um sorriso discreto, mas genuíno, que iluminava seu rosto, ainda marcado pela madrugada fria característica do dezembro santista. Heitor estava terminando seu café da manhã solitário na cozinha, quando ouviu o interfone tocar com a precisão cronométrica que ele tanto valorizava. E pela primeira vez em muitos meses, não sentiu o usual incômodo automático com a interrupção de sua rotina matinal cuidadosamente calibrada. O som da campainha ecoou pelos corredores silenciosos da mansão como um evento inédito, quebrando a quietude sepulcral que havia se tornado a trilha sonora constante de sua existência. Durante os últimos 6 meses de completa solidão doméstica, o único som humano que penetrava aquelas paredes eram as vozes distantes dos banhistas na praia e os gritos alegres das crianças que brincavam na areia durante os fins de semana movimentados do verão santista. Bom dia, senhor Heitor. Clarice da Brilho Dourado. Entre. A porta principal está aberta. Ela atravessou o jardim paisagístico com a mesma determinação segura do dia anterior, e Heitor notou que vestia um uniforme azul claro, imaculadamente limpo com o logotipo da empresa Brilho Dourado bordado discretamente no peito esquerdo. O tecido era de qualidade superior ao que normalmente via em uniformes de serviços domésticos, sugerindo que a empresa realmente se preocupava com a apresentação profissional de seus funcionários. Algo naquele visual profissional e competente o tranquilizou completamente, reafirmando que havia feito a escolha certa ao optar por uma empresa consolidada e respeitada, em vez de contratar alguém por indicação casual ou anúncios classificados. O modo como ela organizou seus materiais na lavanderia revelava décadas de experiência prática. Cada produto tinha seu lugar específico, cada ferramenta estava limpa e em perfeitas condições de uso, e havia uma metodologia evidente em cada movimento que demonstrava profissionalismo genuíno, construído ao longo de muitos anos, atendendo clientes exigentes da região. Bom dia. Clarice cumprimentou-o com naturalidade, enquanto organizava seus materiais na lavanderia. Vou começar pelos banheiros do térreo e depois subo para as suítes liberadas do segundo andar. O senhor tem alguma preferência sobre a ordem dos cômodos? Faça como achar melhor. Estarei saindo em alguns minutos. Heitor terminou o café preto e recolheu os documentos que precisava revisar durante o trajeto até o escritório central do grupo portuário. Enquanto guardava os papéis na pasta executiva, escutava os sons que Clarice produzia enquanto trabalhava. Passos firmes, mas cuidadosos, o barulho suave de móveis sendo afastados e recolocados no lugar, e ocasionalmente um murmúrio baixo que indicava que ela cantarolava enquanto executava suas tarefas. Era estranho ter movimento humano dentro da casa novamente. Durante os 15 anos de isolamento, Heitor havia se acostumado com o silêncio absoluto, quebrado apenas pelos ruídos distantes do trânsito da avenida e pelo som constante do mar. Agora, pela primeira vez em muito tempo, a residência parecia realmente habitada. Antes de sair, passou pela sala de estar onde Clarice estava organizando as almofadas do sofá com um cuidado meticuloso que o impressionou. Ela havia trocado as flores artificiais do centro da mesa por um arranjo simples, mas elegante, usando plantas naturais que trouxera em sua mala de materiais. Espero que não se importe com a mudança. Clarice notou seu olhar fixo no arranjo. Flores naturais dão mais vida ao ambiente, e estas violetas resistem bem em ambientes internos. Está bem. Heitor hesitou por um momento. Vou estar de volta às 18 horas. Se precisar de alguma coisa, meu telefone está na agenda ao lado do telefone fixo da cozinha. Muito obrigada. Tenha um bom dia de trabalho. A cordialidade natural de Clarice o acompanhou durante todo o trajeto até o centro de Santos. Era diferente da subserviência exagerada que alguns prestadores de serviços demonstravam,
e também não havia a intimidade forçada que outros tentavam estabelecer. Apenas uma educação genuína que tornava a convivência agradável. O dia no escritório transcorreu com a eficiência metódica que caracterizava todas suas atividades profissionais. Reuniões consecutivas com a equipe operacional sobre estratégias de otimização logística, análise detalhada dos relatórios semanais de movimentação portuária, que mostravam crescimento constante nos últimos trimestres, e uma videoconferência de 2 horas com importadores argentinos interessados em ampliar significativamente as operações na região santista. Roberto Mendes, seu sócio e melhor amigo há mais de uma década, comentou durante o almoço executivo no restaurante que frequentavam religiosamente 3 vezes por semana, que Heitor parecia visivelmente mais relaxado e menos tenso que o normal. Roberto era uma das poucas pessoas que conheciam o Heitor desde antes da tragédia que transformara sua personalidade 15 anos atrás. Eles haviam estudado juntos na Faculdade de Administração de Empresas, trabalhado como estagiários no mesmo grupo empresarial e construído juntos o império portuário que agora comandavam com competência reconhecida internacionalmente. Se alguém podia perceber mudanças sutis no comportamento de Heitor, esse alguém era definitivamente Roberto. Dormiu melhor ontem? Roberto cortava o salmão grelhado do restaurante executivo, onde costumavam almoçar às segundas, quartas e sextas. Você está com uma energia diferente hoje. Apenas uma boa noite de sono. Heitor desconversou, concentrando-se nos relatórios financeiros que revisava mesmo durante as refeições. Não queria admitir, nem para si mesmo, que havia acordado sem o peso habitual nos ombros. Talvez fosse a perspectiva de chegar em casa e encontrar tudo em ordem, ou simplesmente o fato de ter delegado uma responsabilidade que inconscientemente o incomodava. Quando retornou à mansão no final da tarde, exatamente às 18 horas, como sempre fazia, Heitor foi imediatamente recebido por um aroma sutil e sofisticado de lavanda natural que flutuava pelos corredores como uma presença benéfica e acolhedora. A fragrância não era artificialmente forte nem enjoativa, como os produtos químicos que algumas empresas de limpeza usavam, mas sim delicada e fresca, criando uma atmosfera de limpeza profunda, sem agredir os sentidos ou criar desconforto olfativo. A casa havia sido completamente transformada durante as 10 horas em que ele estivera ausente. Cada superfície de mármore, granito e madeira nobre brilhava impecavelmente sob as luzes indiretas do sistema de iluminação arquitetônica. Os pisos refletiam a luz do lustre de cristal tcheco como um espelho perfeito, e havia uma ordem renovada e meticulosa em cada detalhe, que seus olhos treinados para a perfeição conseguiam alcançar. Era evidente que Clarice não apenas limpava superficialmente, mas cuidava de cada ambiente, com a atenção aos detalhes que apenas profissionais verdadeiramente experientes conseguem oferecer. Mais impressionante ainda eram os pequenos ajustes estéticos que ela havia implementado, sem jamais alterar fundamentalmente a decoração original que um designer caro havia criado. As almofadas dos sofás estavam dispostas de forma mais convidativa. Os livros da estante haviam sido reorganizados não apenas por altura, mas criando composições visualmente mais agradáveis, e até mesmo os objetos decorativos pareciam melhor posicionados para criar harmonia visual em cada ambiente. Clarice havia ido embora, mas deixara um bilhete discreto na bancada da cozinha. Senhor Heitor, organizei alguns produtos de limpeza no armário da lavanderia e troquei as toalhas dos banheiros. Volta quinta-feira. Boa noite. Clarice. A caligrafia era cuidadosa, e a mensagem demonstrava atenção aos detalhes que ele não havia solicitado, mas que foram executados com naturalidade. Heitor guardou o bilhete em uma gaveta, embora não soubesse exatamente por quê. Durante o jantar solitário na varanda, notou que os vidros das janelas estavam cristalinos, permitindo uma visão mais nítida das luzes do porto. Os móveis de jardim haviam sido reorganizados de forma mais convidativa, e até mesmo as plantas do paisagismo pareciam mais vistosas, provavelmente devido à rega cuidadosa que haviam recebido. Na quinta-feira, Clarice chegou pontualmente às 8 horas mais uma vez.
cumprimentando-o com a mesma naturalidade educada e profissional da vez anterior. Desta vez, Heitor decidiu observá-la trabalhar durante 15 minutos antes de partir para o escritório, curioso sobre os métodos que ela usava para alcançar resultados tão impressionantes. Havia uma metodologia cientificamente eficiente em cada movimento que executava. Ela não desperdiçava tempo nem energia em atividades desnecessárias, mas também não deixava passar despercebido nenhum detalhe que precisasse de atenção especializada ou cuidado extra. Era fascinante observar como alguém podia transformar o trabalho doméstico numa forma de arte prática. Clarice movia os móveis com o cuidado de quem manipulava peças valiosas de museu. Limpava cada superfície com a precisão de um cirurgião e reorganizava os objetos com o olho estético de um decorador profissional. Não era apenas limpeza, era uma restauração completa da harmonia e funcionalidade de cada ambiente. Posso fazer uma pergunta pessoal? Heitor a encontrou organizando os livros da estante da sala de televisão, criando composições que eram simultaneamente funcionais e visualmente agradáveis. A pergunta saiu mais espontânea do que ele pretendia. Durante 15 anos havia evitado qualquer conversa que fosse além do estritamente profissional com prestadores de serviços. Mas havia algo em Clarice que tornava a interação humana natural e confortável, em vez de forçada ou invasiva. Claro, senhor, ela respondeu sem interromper o trabalho, mas virando ligeiramente o rosto para demonstrar atenção total. Há quanto tempo trabalha com limpeza residencial? Digo, você tem uma técnica muito profissional. Clarice pausou completamente o que estava fazendo e se virou para encará-lo com aqueles olhos escuros que transmitiam uma mistura interessante de inteligência prática e calor humano genuíno. 15 anos, senhor Heitor. Comecei quando minha filha Beatriz era muito pequena. Precisava urgentemente de um trabalho que me desse flexibilidade de horários para cuidar dela sozinha. Sozinha? A pergunta escapou antes que ele pudesse censurá-la, revelando uma curiosidade pessoal que o surpreendeu. Sim, o pai da Beatriz desapareceu quando descobriu que eu estava grávida. Típico homem imaturo que não estava preparado para a responsabilidade. Ela falou sem amargura, apenas com a naturalidade de alguém que havia processado aquela experiência há muito tempo. Foi difícil no início, mas descobri que sou mais forte do que imaginava. Heitor sentiu uma pontada de algo que demorou alguns segundos para identificar como admiração genuína. E sua filha? Como ela está agora? Já é uma adulta maravilhosa. O orgulho maternal iluminou completamente o rosto de Clarice de uma forma que a deixou ainda mais bonita. Tem 22 anos, estuda enfermagem na Unifesp Campus Baixada Santista e trabalha meio período como auxiliar num hospital em São Vicente para custear os estudos. É independente, determinada e tem um coração enorme para ajudar as pessoas que sofrem. Deve ser muito gratificante vê-la seguindo uma carreira na área da saúde, especialmente considerando os sacrifícios que você fez para educá-la. É o sonho dela desde criança, sabe? Quando tinha uns 8 anos, já dizia que queria ser enfermeira para cuidar das pessoas doentes e tristes. Clarice sorriu com uma ternura maternal que tocou algo profundo no peito de Heitor. Sempre teve essa vocação natural para o cuidado. Acho que aprendeu comigo, porque passei a vida cuidando dela, dos patrões, das casas onde trabalho. A pergunta seguinte de Clarice o pegou completamente desprevenido, desestruturando a dinâmica da conversa que ele pensava estar controlando. E o senhor tem família grande? Irmãos, pais, filhos? Era exatamente o tipo de pergunta pessoal que Heitor havia evitado responder durante 15 anos de isolamento social deliberado. Mas agora se via diante de uma situação que exigia algum tipo de resposta honesta. Não conseguia simplesmente ignorar a pergunta ou mudar de assunto depois de ter demonstrado curiosidade sobre a vida dela. Não, apenas eu. Houve um momento de silêncio que não pareceu incômodo para Clarice, mas deixou Heitor ligeiramente desconfortável. Ela assentiu com naturalidade e retomou o trabalho, sem demonstrar curiosidade excessiva ou desconforto com sua resposta lacônica. No sábado seguinte, Heitor decidiu trabalhar em casa pela manhã, instalando-se no escritório do 3º andar,
com uma pilha de contratos que precisavam ser revisados. Pela primeira vez em anos, os sons de atividade doméstica não o incomodaram. Pelo contrário, havia algo reconfortante no murmúrio distante de Clarice trabalhando nos andares inferiores. Por volta das 10 horas, o aroma de café fresco subiu pelas escadas. Intrigado, Heitor desceu até a cozinha e encontrou uma garrafa térmica recém-preparada ao lado de uma xícara limpa e um pequeno prato com biscoitos caseiros. Espero que não se importe. Clarice apareceu na porta da cozinha, secando as mãos em uma toalha. Trouxe alguns biscoitos que fiz ontem à noite. Minha filha sempre dizia que eu fazia os melhores de canela e gengibre da região. Heitor provou um dos biscoitos e foi surpreendido pelo sabor caseiro e equilibrado. Fazia anos que não comia algo feito em casa, sempre optando por refeições prontas ou pratos de restaurantes sofisticados. Havia uma simplicidade naquele gesto que o tocou de uma forma inesperada. Estão muito bons, obrigado. Fico feliz que tenha gostado. Clarice sorriu genuinamente. Se quiser, posso trazer mais na próxima semana. Não é necessário, mas seria agradável. Heitor voltou para o escritório carregando a garrafa térmica e o prato de biscoitos, sentindo-se estranhamente aquecido pelo gesto simples. Enquanto trabalhava, ocasionalmente seus pensamentos derivavam para a conversa com Clarice e a naturalidade com que ela havia compartilhado detalhes sobre sua filha. Era impressionante como alguém podia criar uma pessoa sozinha, dedicar 15 anos da própria vida para garantir que outra pessoa tivesse oportunidades melhores. Heitor havia construído um império empresarial, mas nunca havia se dedicado completamente a outro ser humano. Nunca havia colocado as necessidades de alguém acima das suas próprias. Durante o almoço, que tomou sozinho na varanda como sempre, observou uma família na praia, ensinando 2 crianças pequenas a empinar pipa. O pai corria pela areia, ajudando os filhos gêmeos a manter o brinquedo no ar, enquanto a mãe fotografava e aplaudia cada pequena conquista. Era uma cena comum nos fins de semana santistas, mas pela primeira vez, Heitor se deteve observando os detalhes. As crianças deviam ter cerca de 5 ou 6 anos, e havia uma energia contagiante em seus gritos de alegria quando finalmente conseguiam fazer a pipa voar alto. O pai demonstrava uma paciência infinita, repetindo as instruções quantas vezes fossem necessárias, e celebrava cada sucesso como se fosse a primeira vez. Heitor terminou o almoço ainda observando a família na praia, e uma melancolia inexplicável se instalou em seu peito. Não era arrependimento exatamente, mas uma curiosidade sobre como teria sido sua vida se tivesse feito escolhas diferentes 15 anos atrás. Quando Clarice se despediu no final da tarde, desejando-lhe um bom fim de semana, Heitor sentiu uma pontada de algo que identificou como solidão. Era estranho perceber a ausência de alguém que conhecia há apenas uma semana, mas a casa parecia mais silenciosa depois que ela partia. Naquela noite, enquanto jantava sozinho observando as luzes dos navios no horizonte, Heitor se permitiu pensar sobre as mudanças sutis que estavam acontecendo em sua rotina. Nada dramático ou perturbador, apenas pequenos ajustes que tornavam os dias ligeiramente mais agradáveis. Pela primeira vez em 15 anos, começou a questionar se havia algo além do trabalho e dos negócios que poderia dar sentido à sua existência. Mas rapidamente afastou esses pensamentos, concentrando-se nos e-mails corporativos que sempre preenchiam suas noites solitárias em Santos. Dezembro avançava inexoravelmente com o calor intenso e úmido característico do verão santista, transformando a cidade numa mistura efervescente de turistas animados, vendedores ambulantes gritando suas ofertas e o aroma constante de protetor solar misturado com água do mar que definia a atmosfera das férias na região. A rotina estabelecida entre Heitor e Clarice havia encontrado um ritmo confortável e naturalmente harmônico que surpreendia ambos pela facilidade com que se desenvolvera. Ela chegava pontualmente às terças, quintas e sábados, sem jamais atrasar nenhum minuto sequer. Cumprimentava-o educadamente com aquele sorriso discreto, mas genuíno, que se tornara uma presença reconfortante em sua vida. Executava seu trabalho com a eficiência impecável de quem dominava completamente sua profissão e se despedia
com a mesma naturalidade cordial dos primeiros dias. No entanto, pequenos detalhes cotidianos começaram a se acumular gradualmente ao longo das semanas, criando uma familiaridade sutil e progressiva que nenhum dos dois comentava abertamente, mas ambos percebiam com crescente clareza. Era como se estivessem desenvolvendo uma linguagem não verbal de cuidado mútuo e atenção aos detalhes que tornava a convivência cada dia mais agradável e menos formal. Clarice havia percebido, através de observação cuidadosa e discreta, que Heitor bebia exclusivamente café preto sem açúcar, sempre da mesma xícara de porcelana branca que mantinha numa prateleira específica da cozinha e, invariavelmente, deixava a garrafa térmica preparada com café fresco sempre que sabia que ele trabalharia em casa durante algum período do dia. Heitor, por sua vez, havia notado e apreciado silenciosamente que ela preferia organizar metodicamente todos os ambientes no sentido horário, começando sempre pela parte mais próxima das janelas, onde a luz natural permitia melhor avaliação da qualidade da limpeza, e, invariavelmente, terminava cada dia de trabalho regando cuidadosamente todas as plantas do jardim externo e interno, dedicando alguns minutos extras de atenção especial para cuidar das flores naturais que havia introduzido discretamente na decoração original da casa. Era um gesto pequeno, mas significativo, que demonstrava atenção aos hábitos pessoais dele, sem nunca soar invasiva ou presumida. Essas violetas e begônias que ela trouxera haviam transformado sutilmente a atmosfera de cada ambiente, trazendo vida, cor e um aroma natural delicado que contrastava dramaticamente com a esterilidade anterior da decoração puramente formal. Era impressionante como pequenos toques de natureza podiam humanizar espaços que antes pareciam pertencer mais a uma revista de arquitetura do que a um lar onde pessoas realmente viviam. Na terceira semana de dezembro, quando o movimento turístico na Orla Santista atingia seu pico anual e as praias ficavam completamente tomadas por famílias inteiras vindas do interior de São Paulo em busca do refrescante mar da Baixada, aconteceu o primeiro evento significativo que perturbaria definitivamente a tranquilidade cuidadosamente construída da mansão e revelaria segredos que haviam permanecido enterrados por 15 anos consecutivos. Clarice estava executando sua rotina habitual de limpeza na suíte master do segundo andar, um ambiente espaçoso e luxuoso, decorado em tons neutros e sofisticados, quando acidentalmente esbarrou numa mesa lateral enquanto movia o aspirador de pó profissional ao redor da cama king size. O impacto fez com que um porta-retratos que estava posicionado na parede há tanto tempo, que praticamente fazia parte da arquitetura original, caísse no piso de mármore polido com um barulho seco que ecoou pelo quarto silencioso. A moldura dourada se partiu em 3 pedaços ao atingir o chão, revelando algo completamente inesperado que havia sido deliberadamente escondido atrás da fotografia neutra de uma paisagem montanhosa que decorava o ambiente há anos, sem jamais chamar a atenção especial de ninguém. Era uma fotografia familiar em preto e branco, de qualidade profissional, claramente tirada muitos anos antes por um fotógrafo especializado em retratos familiares, provavelmente durante alguma ocasião especial ou data comemorativa importante. 4 pessoas sorriam genuinamente para a câmera em um jardim ensolarado e bem cuidado, que sugeria prosperidade e harmonia familiar. Um homem e uma mulher, de aproximadamente 50 anos, elegantemente vestidos com roupas que indicavam posição social elevada, mas sem ostentação excessiva, e 2 rapazes jovens que claramente eram seus filhos. Um deles era inconfundivelmente reconhecível como uma versão mais nova, mais feliz e visivelmente mais relaxada de Heitor. Seus olhos tinham um brilho de alegria genuína que contrastava drasticamente com a seriedade controlada que caracterizava sua personalidade atual, e havia um sorriso espontâneo em seus lábios que ela jamais havia visto no homem que conhecera meses atrás. Era como se a fotografia tivesse capturado uma pessoa completamente diferente, alguém que ainda acreditava na possibilidade de ser verdadeiramente feliz. O outro jovem tinha características faciais muito semelhantes a Heitor,
evidenciando claramente o parentesco fraterno, mas possuía um sorriso ainda mais espontâneo e olhos que transmitiam uma alegria contagiante e uma leveza de espírito que saltavam da fotografia, mesmo depois de tantos anos. Seu braço estava apoiado carinhosamente no ombro do irmão mais velho, e havia uma proximidade óbvia e genuína entre eles, que falava de uma amizade profunda que ia muito além dos laços de sangue. Clarice ficou completamente imóvel por vários minutos, segurando a fotografia com o cuidado extremo de quem manipula um tesouro histórico inestimável. Havia algo profundamente tocante e melancólico naquela imagem. A proximidade evidente entre os dois rapazes, a felicidade radiante de uma família claramente unida e próspera, e, sobretudo, a diferença gritante entre aquele jovem Heitor, cercado de afeto familiar, e o homem solitário e emocionalmente blindado que ela havia aprendido a conhecer e, secretamente, a admirar. O som da porta da frente se abrindo a fez guardar rapidamente a fotografia entre os documentos de trabalho. Heitor havia voltado mais cedo do escritório, algo que raramente acontecia. Clarice desceu as escadas carregando os fragmentos da moldura quebrada, preparando-se para explicar o acidente. "Senhor Heitor, preciso contar o que aconteceu." Ela o encontrou na sala de estar, visivelmente tenso. "Derrubei sem querer um quadro do quarto principal. Vou providenciar uma moldura nova, naturalmente." Heitor olhou para os fragmentos que ela carregava e algo mudou em sua expressão. A pergunta seguinte de Heitor a surpreendeu completamente pela especificidade pessoal e pela vulnerabilidade emocional que transpareceu em sua voz. Era evidente que aquela não era uma curiosidade casual, mas sim algo que tocava questões profundas e dolorosas em sua vida pessoal. "Clarice, posso fazer uma pergunta muito pessoal?" Ela parou imediatamente de organizar os produtos de limpeza e se virou para encará-lo com total atenção, percebendo pela primeira vez uma fragilidade em seus olhos que jamais havia visto antes. "Claro, senhor Heitor. Pode perguntar o que quiser. Você tem irmãos? E se tem, como é a relação de vocês?" A pergunta a surpreendeu pela especificidade emocional, mas respondeu com a honestidade natural que sempre caracterizava suas conversas. "Tenho 2 irmãos mais novos, sim. Ricardo tem 30 anos e trabalha como supervisor na Cosipa em Cubatão. É casado e tem 2 filhos adolescentes adoráveis. Marcelo tem 28 anos, é professor de educação física numa escola municipal de São Vicente e namora uma menina maravilhosa há 3 anos. "Por que essa pergunta específica? Vocês se veem com frequência? Têm uma boa relação?" Heitor insistiu, ignorando sua pergunta de retorno. "Todo domingo, sem exceção, almoçamos na casa da minha mãe no Marapé. É uma tradição familiar sagrada que mantemos desde que éramos crianças." Clarice sorriu com uma ternura espontânea ao falar da família. "Às vezes brigamos como todos os irmãos normais brigam, especialmente sobre futebol. Ricardo é corintiano fanático e Marcelo é santista doente, mas no final sempre acabamos rindo das mesmas bobagens que achávamos engraçadas quando éramos pequenos. Temos uma ligação muito forte, sabe? Cuidamos uns dos outros sempre." A expressão de Heitor se fechou instantaneamente, como se uma porta pesada tivesse sido batida em sua face. Era evidente que a descrição de uma família harmoniosa havia tocado uma ferida profunda, que ainda sangrava depois de muitos anos. "Que sorte a sua ter essa união familiar." A resposta saiu carregada de uma tristeza que ele não conseguiu completamente disfarçar. "O senhor não tem irmãos?" Clarice perguntou com delicadeza, percebendo que estava pisando em território emocionalmente perigoso. Tinha um irmão. A resposta saiu automática e dolorosa, como se tivesse sido arrancada de sua garganta contra sua vontade. Imediatamente, Heitor pareceu se arrepender profundamente de ter revelado aquilo, como se tivesse aberto uma comporta emocional que preferia manter eternamente fechada. "Desculpe, preciso fazer algumas ligações urgentes." Ele desapareceu rapidamente no escritório do 3º andar, deixando Clarice sozinha na sala com mais perguntas angustiantes do que respostas e com o peso emocional de ter inadvertidamente tocado numa ferida que ainda estava em carne viva depois de tantos anos. O uso deliberado do tempo passado,
não havia passado despercebido, nem a dor evidente que a simples menção do assunto havia causado naquele homem, normalmente tão controlado emocionalmente. Naquela noite, sentada na pequena sala aconchegante de sua casa no Marapé, observando sua filha Beatriz estudar intensamente para as provas finais da faculdade de enfermagem, Clarice não conseguiu parar de pensar na fotografia escondida, na reação devastadora de Heitor e nas conexões dolorosas que estava começando a suspeitar que existiam entre todos esses elementos aparentemente desconexos. Havia mistérios profundos naquela mansão, segredos enterrados que ainda causavam dor intensa, depois de muitos anos, e ela tinha a crescente sensação de que o destino a havia colocado naquela casa não apenas para trabalhar, mas para ajudar de alguma forma na cura de feridas antigas que ainda não haviam cicatrizado adequadamente. Mãe, você está bem? Beatriz levantou o olhar dos livros de anatomia. Está com uma cara estranha desde que chegou do trabalho, só pensando em algumas coisas. Clarice serviu 2 copos de suco de maracujá e se sentou ao lado da filha. Bia, você acredita que às vezes encontramos pessoas no momento certo de nossas vidas? Como assim? Não sei explicar direito. É como se alguns encontros fossem necessários para as 2 pessoas envolvidas. Beatriz fechou o livro e observou a mãe com atenção. Aos 22 anos, havia herdado a intuição aguçada de Clarice e conseguia perceber quando algo a preocupava. Isso tem a ver com seu novo emprego? Talvez. Ou talvez eu esteja imaginando coisas. O patrão é legal? Clarice pensou na pergunta por alguns momentos. Ele é solitário, muito solitário, e eu tenho a impressão de que isso não é uma escolha feliz. Às vezes as pessoas se isolam para se proteger de alguma coisa. Exato. Clarice sorriu para a filha. Quando você ficou tão sábia, aprendi com a melhor professora. Beatriz abraçou a mãe. Seja lá o que esteja incomodando você, lembre-se de que sua especialidade sempre foi cuidar das pessoas, mesmo quando elas não sabem que precisam ser cuidadas. Na quinta-feira seguinte, Clarice retornou à mansão carregando a fotografia cuidadosamente envolvida em papel de seda. Havia decidido devolvê-la durante a limpeza do quarto, colocando-a em algum lugar onde Heitor a encontraria naturalmente. Entretanto, os planos mudaram quando encontrou Heitor na varanda, observando o movimento do porto com uma expressão melancólica que ela nunca havia visto antes. Estava vestindo uma camiseta polo azul marinho em vez do terno habitual, e havia uma vulnerabilidade em sua postura que a tocou profundamente. Bom dia. Ela se aproximou com cuidado. O senhor não vai ao escritório hoje? Não. Decidi trabalhar em casa. Heitor se virou e notou a expressão séria dela. Aconteceu alguma coisa? Clarice respirou fundo. Senhor Heitor, quando quebrei aquela moldura, encontrei algo que acho que é importante para o senhor. Ela retirou a fotografia do papel de seda e a estendeu para ele. Heitor ficou completamente imóvel por vários segundos, como se tivesse visto um fantasma. Suas mãos tremeram ligeiramente quando ele finalmente pegou a imagem. De onde? Como? Estava escondida atrás do quadro. Imaginei que talvez tivesse sido colocada ali de propósito para ser guardada em segurança. Heitor observou a fotografia em silêncio por um longo tempo, passando os dedos sobre os rostos sorridentes como se pudesse tocar aquelas pessoas através do tempo. Esta foto foi tirada no quintal da casa dos meus pais em Guarujá. Eu tinha 25 anos. Meu irmão Davi tinha 22. Era a primeira vez que ele mencionava nomes ou detalhes específicos sobre sua família. Clarice permaneceu em silêncio, percebendo que ele precisava falar. Davi é 4 anos mais novo que eu. Sempre foi o filho alegre, espontâneo, cheio de vida. A voz de Heitor estava carregada de emoção. Eu era o responsável, o que seguia as regras, o que cuidava dos negócios da família. Éramos muito diferentes, mas eram muito próximos. Éramos inseparáveis. Heitor sorriu pela primeira vez desde que Clarice o conhecia, um sorriso genuíno e doloroso. Até que tudo desmoronou. Clarice sentou-se em uma das cadeiras da varanda, intuindo que ele precisava contar aquela história. O que aconteceu? Nossos pais faleceram em um acidente de carro há 15 anos.
Davi culpou a empresa de transporte. Queria processar todo mundo, buscar justiça a qualquer custo. Heitor guardou a fotografia no bolso da camisa. Eu queria seguir em frente, reconstruir nossa vida, honrar a memória deles tocando os negócios. Tivemos uma briga terrível. E vocês se afastaram. Ele desapareceu uma noite, levando apenas uma mochila. Deixou um bilhete dizendo que não conseguia me ver transformando nossa dor em planilhas financeiras. Heitor passou as mãos pelos cabelos. Foram as últimas palavras que trocamos. Clarice sentiu o coração apertar. O senhor tentou procurá-lo. Durante 2 anos contratei detetives, liguei para hospitais, percorri todas as cidades do litoral. Depois parei. Achei que ele faria contato quando estivesse pronto. E nunca mais soube dele. Nunca mais. Heitor se levantou e caminhou até a balaustrada da varanda. Construí tudo isso sozinho, mas sempre imaginei que um dia ele voltaria, que poderíamos conversar como adultos, superar aquela briga estúpida. Quem sabe ainda pode acontecer. Heitor se virou para olhá-la. Clarice, obrigado por ter guardado a foto e por me dar a oportunidade de falar sobre isso. Às vezes, guardar as coisas sozinho é muito pesado. É verdade. Ele olhou novamente para o porto. Você tem razão sobre isso também. Naquela tarde, enquanto trabalhava, Clarice observou uma mudança sutil em Heitor. Era como se falar sobre o irmão tivesse removido um peso dos seus ombros. Ele circulava pela casa com mais leveza e até preparou café para os dois durante a tarde. No final do expediente, quando ela se despedia, Heitor a chamou. Clarice, amanhã é véspera de Natal. Você tem planos? Vou passar com minha filha e meus irmãos na casa da minha mãe. Por quê? Apenas curiosidade. Heitor hesitou. Tenha um bom feriado. Nos vemos na terça-feira. O senhor vai passar o Natal sozinho? Já me acostumei. A resposta veio rápida demais para ser verdadeira. Ninguém deveria passar o Natal sozinho. Clarice o observou com ternura. Se mudar de ideia, minha família sempre recebe bem mais uma pessoa à mesa. Heitor sorriu, mas negou com a cabeça. Obrigado, mas não seria adequado. Clarice partiu naquela tarde com o coração apertado, levando consigo a imagem de Heitor na varanda, observando as famílias se despedirem na praia, enquanto se preparava para mais um Natal solitário em sua mansão silenciosa. O Natal em Santos amanheceu com uma brisa suave e perfumada que carregava delicadamente o aroma intenso das flores de hibisco dos jardins, cuidadosamente cultivados da orla, misturado com o cheiro sempre presente de maresia e protetor solar que definia a atmosfera única da cidade durante a alta temporada turística. Era 25 de dezembro de 2023, e pela primeira vez em 15 anos consecutivos, a data não trouxe consigo a amargura automática e a melancolia opressiva que costumavam acompanhar qualquer celebração ou marco temporal significativo na vida solitária de Heitor. A conversa reveladora com Clarice sobre Davi havia removido uma barreira emocional massiva que ele nem percebia estar carregando como um peso morto há décadas, e agora os pensamentos frequentes sobre o irmão desaparecido vinham acompanhados de saudade nostálgica e esperança renovada, em vez de apenas dor lancinante e arrependimento paralisante. Era como se alguém tivesse aberto uma janela em um quarto que permanecia com as cortinas fechadas há anos, permitindo que luz e ar fresco entrassem para substituir a atmosfera viciada do passado. Heitor despertou às 8 horas da manhã como sempre fazia, seguindo o relógio biológico inflexível que havia desenvolvido ao longo de décadas de disciplina empresarial rigorosa. Mas pela primeira vez em muitos anos não sentiu o peso habitual da data comemorativa pesando sobre seus ombros como uma lápide emocional. O silêncio da casa não parecia mais opressivo, mas sim contemplativo, como se estivesse esperando pacientemente por algo importante que estava prestes a acontecer. Preparou seu café da manhã habitualmente simples na cozinha gourmet silenciosa, observando pela janela panorâmica as famílias inteiras que já se dirigiam animadamente para a praia, carregando cadeiras de praia coloridas, guarda-sóis listrados e coolers abarrotados de bebidas geladas e sanduíches preparados com carinho materno. Crianças de todas as idades corriam exuberantes à frente dos adultos, seus gritos de alegria antecipada ecoando pela avenida
numa sinfonia natalina espontânea que contrastava dramaticamente com o silêncio contemplativo de sua casa. Enquanto tomava o café preto sem açúcar, que se tornara um ritual reconfortante, Heitor se permitiu imaginar pela primeira vez em anos como Davi estaria passando aquele Natal específico. Teria constituído uma família própria durante os 15 anos de separação? Estaria sozinho como ele, refletindo sobre os erros do passado e questionando as escolhas que os haviam levado por caminhos tão divergentes? Ou seria possível? E essa possibilidade era dolorosa demais para contemplar completamente. Que nem mesmo estivesse mais. Rapidamente afastou esse pensamento sombrio e destrutivo, concentrando-se na esperança renovada que a fotografia havia trazido de volta ao seu coração ressecado. Do outro lado da cidade, no bairro operário do Marapé, onde as casas eram simples, mas sempre bem cuidadas, e os jardins pequenos, mas cheios de flores cultivadas com amor, Clarice estava vivendo uma manhã de Natal completamente diferente da rotina solitária de Heitor. Havia acordado antes das 6 horas para ajudar na preparação elaborada do almoço tradicional na casa aconchegante de sua mãe, Dona Célia, uma mulher guerreira de 68 anos que mantinha vivas as tradições familiares brasileiras com a determinação férrea de quem sobrevivera a décadas de dificuldades financeiras, criando 3 filhos sozinha, depois que o marido as abandonara quando as crianças ainda eram pequenas. A casa modesta, mas impecavelmente limpa, estava decorada com uma árvore de Natal artificial, que ganhara mais enfeites nostálgicos a cada ano que passava, transformando-se numa celebração colorida e ligeiramente caótica que refletia perfeitamente a personalidade acolhedora e calorosa da família Nascimento. Ricardo havia chegado pontualmente às 9 horas com sua esposa Sandra e 2 filhos adolescentes, que já demonstravam a independência natural da idade, mas ainda participavam alegremente das tradições familiares. Marcelo trouxera sua namorada Jéssica, uma professora primária doce e carinhosa, além de uma sobremesa caseira que havia passado a madrugada inteira preparando com dedicação perfeccionista. Antes que Clarice pudesse responder adequadamente à observação perspicaz da mãe, a campainha da frente tocou com a insistência característica de alguém que carregava problemas urgentes. Era Dona Eulália Ferreira, a vizinha octogenária que morava na casa imediatamente ao lado, e havia se tornado praticamente um membro honorário da família Nascimento ao longo de mais de uma década de convivência harmoniosa. Ela entrou cambaleando ligeiramente e carregando uma travessa enorme de rabanadas douradas que exalavam aroma de canela, mas também portando uma expressão visivelmente preocupada e angustiada que imediatamente chamou a atenção alarmada de todas as mulheres presentes. Dona Célia, minhas queridas, preciso urgentemente conversar com vocês sobre um assunto muito sério. Eulália aceitou o cafezinho forte que lhe foi oferecido imediatamente pela anfitriã, mas não tocou sequer uma vez no líquido fumegante que continuou esfriando em suas mãos trêmulas. É sobre as 2 garotinhas que estou cuidando temporariamente. A situação está ficando cada vez mais complicada e preocupante. Clarice e sua mãe trocaram um olhar carregado de significado. Há aproximadamente 3 semanas, Dona Eulália havia começado a cuidar em caráter de emergência de 2 garotinhas gêmeas absolutamente adoráveis, cujo pai havia desaparecido misteriosamente uma noite, deixando-as na porta de sua casa com apenas uma mochila pequena contendo algumas roupas básicas, uma quantia razoável em dinheiro para cobrir despesas imediatas e um bilhete manuscrito com um endereço onde poderiam encontrá-lo em caso de emergência absoluta. A situação era irregularmente angustiante do ponto de vista legal, mas a vizinha idosa não havia conseguido entregar as crianças ao conselho tutelar porque elas haviam implorado desesperadamente para ficar com ela, pelo menos até que o pai misterioso voltasse para buscá-las como havia prometido no bilhete que deixara. O que aconteceu? Dona Célia se sentou ao lado da amiga. O dinheiro que ele deixou está acabando. E as meninas? Elas falam tanto do pai que estou começando a achar que ele não abandonou elas de propósito. Eulália finalmente tomou um gole do café. Acho que ele está com problemas sérios, talvez até correndo perigo. Que tipo de problemas?
Clarice se aproximou, seus instintos maternos imediatamente alertas. Não sei. Mas ontem, quando estava organizando as poucas coisas que ele deixou para as meninas, encontrei alguns papéis escondidos no forro da mochila. Eulália retirou um envelope amarrotado da bolsa. Tem dívidas aqui, Clarice. Quantias altas com pessoas que fazem empréstimos de forma não muito legal. Clarice examinou os documentos com crescente preocupação. Eram anotações à mão, valores astronômicos e nomes que ela não reconhecia, mas que claramente representavam uma situação desesperadora. No meio dos papéis, encontrou algo que fez seu coração disparar. Um cartão de visita amarrotado da empresa portuária de Heitor, com um endereço anotado à mão no verso. Dona Eulália, este endereço... Clarice mostrou o cartão. É da casa onde eu trabalho. Como assim? Meu patrão mora exatamente neste endereço. Esta letra... Ela examinou a caligrafia. Parece a mesma dos outros papéis. Foi o pai das meninas quem anotou isso. Dona Célia se aproximou para ver melhor. Isso não pode ser coincidência. Clarice examinou meticulosamente os documentos amarrotados com crescente preocupação e uma sensação estranha de que estava prestes a descobrir algo que mudaria fundamentalmente sua compreensão de toda a situação. Eram anotações manuscritas em caligrafia apressada, mas legível, valores astronômicos que representavam empréstimos com juros abusivos e nomes que ela não reconhecia, mas que claramente representavam uma situação desesperadora e potencialmente perigosa para qualquer pessoa envolvida. No meio dos papéis dobrados e amassados, encontrou algo que fez seu coração disparar violentamente e sua respiração se interromper por alguns segundos cruciais. Era um cartão de visita profissional amarrotado e visivelmente manuseado várias vezes, da empresa portuária Vasconcelos em Associados, exatamente a mesma empresa onde Heitor era proprietário e diretor executivo. Mais impressionante ainda, no verso do cartão estava anotado à mão, com a mesma caligrafia dos outros documentos, um endereço que ela conhecia perfeitamente por ter atravessado aquele portão eletrônico dezenas de vezes durante os últimos meses. O endereço completo da mansão onde trabalhava diariamente. Dona Eulália, este endereço anotado aqui... Clarice mostrou o cartão de visita com mãos ligeiramente trêmulas. É exatamente a casa onde eu trabalho como faxineira há 3 meses. Meu patrão mora precisamente neste endereço. Como assim, minha filha? Isso não pode ser coincidência. Esta caligrafia manuscrita... Ela examinou mais detalhadamente a letra. Parece ser a mesma pessoa que escreveu todas essas anotações sobre dívidas e empréstimos. Foi o pai das meninas quem anotou o endereço da casa do meu patrão. Dona Célia se aproximou para examinar melhor o cartão de visita e os outros documentos. Clarice, isso significa que o homem que abandonou essas crianças conhece seu patrão pessoalmente, ou pelo menos sabia onde encontrá-lo se fosse necessário. Preciso ver as gêmeas imediatamente, Clarice disse, uma ideia simultaneamente esperançosa e aterrorizante, começando a se formar em sua mente como peças de um quebra-cabeça complexo que finalmente começavam a se encaixar. Preciso olhar bem para elas e confirmar uma suspeita que está crescendo na minha cabeça. Elas estão no quintal brincando com seus sobrinhos. Mas por que essa urgência? Porque acho que acabei de descobrir uma conexão que pode mudar completamente a vida de várias pessoas, incluindo dessas crianças inocentes. Clarice saiu apressadamente para o quintal pequeno, mas bem cuidado, onde o som de risadas infantis criava uma atmosfera de alegria natalina. E imediatamente identificou as 2 garotinhas entre o grupo heterogêneo de crianças que brincavam animadamente. Isadora e Manuela, como Dona Eulália as havia apresentado para a família, tinham aproximadamente 6 anos de idade e eram absolutamente idênticas, exceto por uma pequena cicatriz discreta que Manuela tinha acima da sobrancelha direita, provavelmente resultado de alguma brincadeira mais aventureira da infância. Quando elas se viraram simultaneamente para cumprimentá-la, com a educação natural que evidenciava a boa criação familiar, Clarice sentiu como se tivesse levado um soco devastador no estômago que a deixou momentaneamente sem respiração. Os olhos eram absolutamente inconfundíveis e impossíveis de ignorar.
O formato delicado do rosto, o sorriso espontâneo e contagiante, até mesmo a maneira característica como inclinavam ligeiramente a cabeça quando faziam perguntas ou ficavam curiosas sobre alguma coisa. Eram como uma versão feminina, infantil e inocente do homem que sorria radiante na fotografia que ela havia encontrado escondida na mansão. Eram como uma versão em miniatura do jovem Davi, que abraçava carinhosamente o irmão mais velho, naquela imagem de família feliz que representava um tempo perdido. As características faciais eram tão semelhantes que seria impossível não perceber o parentesco, mesmo para alguém que não estivesse especificamente procurando por conexões familiares. Era como olhar para o futuro e ver como aquele rapaz alegre da fotografia teria sido se tivesse nascido menina e tivesse 6 anos de idade. Meninas lindas, vocês podem me contar um pouquinho sobre o papai de vocês? Clarice se ajoelhou cuidadosamente ao nível delas, tentando desesperadamente manter a voz calma e controlada, apesar da revolução emocional que estava acontecendo dentro de seu peito. Como ele é? Do que vocês mais gostam nele? O papai é muito bonito e muito legal, Isadora respondeu imediatamente com o entusiasmo natural da idade. Ele conta as histórias mais engraçadas do mundo inteiro e faz panquecas matinais em formato de animais diferentes. Leões, elefantes, borboletas, até dinossauros quando a gente pede. Ele é o melhor pai do universo. Manuela completou com uma seriedade tocante que parecia inadequada para sua idade tenra. Disse que ia resolver umas coisas muito importantes e depois voltaria para buscar a gente para irmos para casa. Mas já faz muito tempo e a gente sente muita saudade dele. E vocês sabem onde moravam antes de vir para a casa da dona Eulália? Lembram da cidade? Em Guarujá. As duas responderam em perfeito uníssono, como se tivessem ensaiado a resposta. Na casinha perto da praia, onde a vovó e o vovô moravam antes de virarem anjinhos no céu e irem morar com Deus. Clarice fechou os olhos por um momento, sentindo o peso emocional da revelação que estava se confirmando gradualmente com cada palavra que as meninas pronunciavam. Guarujá era exatamente a mesma cidade onde Heitor havia dito que a fotografia familiar foi tirada na casa dos pais que haviam falecido tragicamente. Não podia ser coincidência tão específica e detalhada. Meninas, o nome completo do papai de vocês é Davi Sampaio. Isadora confirmou com orgulho evidente. É o nome mais bonito e mais especial do mundo inteiro. Vasconcelos. Clarice completou mentalmente o sobrenome que Heitor usava em todos os documentos empresariais. Davi Sampaio Vasconcelos. O irmão desaparecido, que ele havia procurado desesperadamente por 2 anos antes de desistir, não estava perdido na imensidão anônima do mundo. Estava ali mesmo em Santos, desesperado o suficiente para deixar suas filhas preciosas com uma estranha bondosa enquanto tentava resolver problemas que aparentemente envolviam dinheiro e pessoas potencialmente perigosas. E por alguma razão, que ela ainda não compreendia completamente, mas que fazia seu coração acelerar com possibilidades, ele havia anotado cuidadosamente o endereço da mansão de Heitor no cartão de visita amarrotado. Talvez planejasse procurar o irmão como último recurso desesperado. Talvez aquele fosse o único endereço de segurança que conhecia na região, ou talvez fosse apenas o endereço de memórias felizes que ele guardava como uma âncora emocional em meio ao desespero de sua situação atual. Clarice voltou para dentro da casa, com as pernas trêmulas e o coração disparado, carregando o peso esmagador de uma descoberta que sabia que mudaria completamente e para sempre a vida de todas as pessoas envolvidas. Heitor, as gêmeas, Davi e possivelmente ela mesma. Dona Eulália e sua mãe perceberam imediatamente que algo fundamental havia acontecido durante aqueles poucos minutos no quintal. O que foi, filha? Você está pálida como um fantasma. Mãe, Dona Eulália, preciso contar uma história para vocês. Uma história sobre meu patrão, sobre o irmão que ele perdeu há 15 anos, e sobre como essas 2 crianças inocentes são a chave para reunir uma família que foi destroçada por uma briga que durou tempo demais. Clarice se sentou pesadamente na cadeira da cozinha. E depois preciso tomar a decisão mais difícil da minha vida
sobre o que fazer com essas informações. O almoço de Natal transcorreu em meio a uma atmosfera carregada de tensão emocional e expectativa. Clarice mal conseguiu comer as delícias preparadas com tanto carinho, absorta nos planos que se formavam em sua mente enquanto observava as gêmeas brincarem alegremente no quintal, alheias à conversa que determinaria seus destinos futuros. Quando a família se despediu no final da tarde dourada, com abraços prolongados e promessas de se encontrarem novamente na véspera do Ano Novo, Clarice havia tomado sua decisão definitiva e irrevogável. Na terça-feira, quando voltasse ao trabalho na mansão, contaria absolutamente tudo para Heitor, independentemente das consequências para seu emprego, para o relacionamento de confiança que haviam desenvolvido, ou para sua própria vida pessoal. Havia crianças envolvidas, havia uma família destroçada que precisava ser reunida, e havia um homem solitário que merecia saber que o irmão pelo qual ainda sentia saudade estava vivo e precisando desesperadamente de ajuda. Algumas situações transcendiam considerações pessoais ou profissionais, e essa definitivamente era uma delas. A terça-feira após o Natal amanheceu com uma chuva fina que deixava Santos com um ar melancólico e introspectivo. Clarice acordou antes do despertador, o estômago contraído pela ansiedade do que precisava fazer. Havia passado a segunda-feira inteira rehearsando mentalmente como contaria tudo para Heitor, mas sabia que, no momento da verdade, precisaria confiar no coração e na honestidade que sempre guiaram suas decisões. Chegou à mansão pontualmente às 8 horas, carregando não apenas sua bolsa habitual de trabalho, mas também uma pasta com os documentos que Dona Eulália havia encontrado e algumas fotografias das gêmeas que havia tirado no domingo de Natal. O peso da responsabilidade que carregava parecia tornar cada passo mais pesado enquanto atravessava o jardim molhado pela chuva. Heitor a recebeu na porta com um sorriso que ela nunca havia visto antes, genuinamente caloroso e relaxado. Era evidente que o Natal, mesmo solitário, havia trazido algum tipo de paz para seu coração atormentado. Bom dia, Clarice. Como foi o Natal com sua família? Foi revelador. Ela hesitou na entrada, segurando a pasta contra o peito. Senhor Heitor, preciso conversar com o senhor sobre algo muito importante. Algo sobre seu irmão. A mudança na expressão de Heitor foi instantânea. O sorriso desapareceu, substituído por uma tensão que enrijeceu toda a sua postura. Sobre Davi? O que... Você soube alguma coisa? Podemos nos sentar? É uma história longa e tenho coisas para mostrar. Heitor a conduziu até a sala de estar e, pela primeira vez desde que começara a trabalhar ali, Clarice se sentou no sofá principal em vez de uma das cadeiras laterais. A informalidade da situação parecia adequada para a magnitude do que estava prestes a revelar. Senhor Heitor, no domingo, durante o almoço de Natal, minha vizinha Dona Eulália me contou sobre 2 garotinhas que está cuidando temporariamente. Clarice abriu a pasta e retirou uma das fotografias. O pai delas desapareceu há algumas semanas, deixando-as com ela e apenas alguns papéis pessoais. Heitor olhou para a fotografia das gêmeas e sua respiração se interrompeu por um momento. Isadora e Manuela estavam brincando no quintal de Dona Célia, seus rostos iluminados por sorrisos que eram dolorosamente familiares. Elas se parecem... Ele não conseguiu terminar a frase. Com o senhor quando era criança e com alguém mais. Clarice retirou os documentos amarrotados. O pai dela se chama Davi Sampaio, e entre os papéis que ele deixou está isto. O cartão de visita da empresa portuária com o endereço da mansão, anotado no verso, fez Heitor empalidecer. Suas mãos tremeram enquanto ele examinava a caligrafia que reconheceria em qualquer lugar, mesmo depois de 15 anos. É a letra dele. A voz de Heitor era quase um sussurro. É definitivamente a letra do Davi. Há mais. Clarice mostrou os outros documentos. Ele está com dívidas graves, senhor Heitor, com pessoas que fazem empréstimos ilegais. Acho que foi por isso que deixou as meninas em segurança antes de tentar resolver os problemas. Heitor se levantou abruptamente e caminhou até a janela, observando a chuva que lavava o jardim. Minhas sobrinhas. Tenho sobrinhas. Ele se virou para Clarice
e ela viu lágrimas nos olhos dele pela primeira vez. Onde elas estão? Como estão? Estão bem, mas a situação é complicada. O dinheiro que Davi deixou está acabando e Dona Eulália não pode cuidar delas indefinidamente. Elas perguntam pelo pai todos os dias. Preciso vê-las agora. Clarice havia esperado por essa reação, mas a intensidade da emoção de Heitor a surpreendeu. Senhor Heitor, talvez seja melhor irmos com calma. Elas são muito pequenas e não sabem nada sobre o Senhor. Se aparecer de repente na vida delas... Você tem razão. Heitor passou as mãos pelos cabelos, tentando se controlar. Como podemos fazer isso? Que tal se eu trouxesse elas para conhecê-lo gradualmente? Posso dizer que é meu patrão, que gostaria de conhecer as filhas da Dona Eulália. Não precisa revelar a verdade imediatamente. Heitor assentiu, mas havia uma urgência em seus olhos que Clarice reconheceu. Era a necessidade desesperada de alguém que havia perdido a família e descobria inesperadamente que ainda tinha laços de sangue no mundo. Hoje à tarde? Ele perguntou. Ou é muito cedo? Acho que sim. Deixe-me preparar o terreno com elas primeiro. Talvez amanhã, quarta-feira? Está bem. Heitor concordou relutantemente. Clarice, eu não sei como agradecer. Se você não tivesse encontrado essa conexão... Foi o destino, senhor Heitor. Às vezes, as coisas acontecem exatamente quando precisam acontecer. O resto da manhã passou em uma névoa de ansiedade e expectativa. Heitor mal conseguia se concentrar nos e-mails corporativos e Clarice executava suas tarefas automaticamente, ambos absortos na magnitude do que havia sido revelado. Durante o almoço, eles conversaram sobre detalhes práticos. Heitor queria saber tudo sobre as meninas, suas personalidades, do que gostavam, como eram cuidadas por Dona Eulália. Clarice notou que ele absorvia cada informação como se estivesse tentando recuperar 6 anos de vida perdida em uma única conversa. Elas são muito espertas. Clarice serviu café para os dois. Isadora é mais extrovertida, sempre fazendo perguntas e inventando brincadeiras. Manuela é mais observadora, mais cuidadosa, mas ambas são muito amorosas e bem educadas. Davi sempre foi bom com crianças. Heitor sorriu tristemente. Quando éramos pequenos, ele cuidava dos filhos dos vizinhos quando os pais precisavam sair. Disse que um dia teria uma família grande, com muitos filhos. E ele conseguiu. Pelo menos em parte. Sim. Heitor olhou pela janela. Clarice, e se ele não quiser me ver? E se ainda estiver com raiva do que aconteceu entre nós? Pelo que sei sobre pais desesperados, ele vai aceitar qualquer ajuda para garantir que as filhas estejam seguras. E além disso, ela hesitou. O fato de ele ter anotado seu endereço sugere que estava pensando em procurá-lo. Naquela tarde, depois que Clarice partiu, Heitor percorreu a casa com novos olhos. A mansão que sempre lhe parecera adequada para sua vida solitária, agora se transformava em sua mente. Poderia ser um lar para 2 garotinhas? Havia espaço suficiente, recursos mais do que adequados, mas teria ele a capacidade emocional para ser uma figura paterna? O quarto master adjacente ao seu, que permanecia fechado há anos, de repente ganhou um novo propósito em sua imaginação. Poderia ser transformado em um quarto infantil, com 2 camas, brinquedos e toda a alegria que uma casa familiar deveria ter. No dia seguinte, Clarice chegou acompanhada por uma mulher idosa de passos cuidadosos e 2 garotinhas que caminhavam de mãos dadas, observando a mansão com olhos arregalados de curiosidade e admiração. Heitor as observava da janela do 2º andar, o coração batendo tão forte que ele podia ouvi-lo. Quando finalmente desceu para recebê-las, teve que se segurar na balaustrada para manter o equilíbrio. Meninas, este é o Sr. Heitor. Clarice fez as apresentações com naturalidade. Ele é meu patrão e gostaria muito de conhecer vocês. Oi, Sr. Heitor. Isadora foi a primeira a se aproximar, estendendo uma mão minúscula. Sua casa é muito bonita, parece um castelo. Manuela permaneceu mais tímida, mas também cumprimentou educadamente. Quando Heitor se ajoelhou para ficar na altura delas, ela o observou com atenção e fez uma pergunta que o deixou sem respiração. O senhor conheceu nosso papai? A titia Clarice disse que talvez o senhor pudesse nos ajudar a encontrá-lo.
Heitor olhou para Clarice, que assentiu encorajadoramente. Conheci, sim, há muito tempo. Seu papai é meu irmão. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Isadora. Então o senhor é nosso tio? Sou. A voz de Heitor estava embargada. E vocês são as sobrinhas mais lindas que eu poderia imaginar. Manuela finalmente sorriu, e o sorriso era idêntico ao do Davi jovem da fotografia. Titia Clarice, o tio Heitor tem a mesma cor dos olhos do papai. As próximas horas passaram como um sonho. Heitor mostrou a casa para as meninas, que exploraram cada cômodo com entusiasmo respeitoso. Na piscina, elas pediram para molhar os pés, e ele se viu organizando toalhas e ajudando-as a se secar, gestos paternais que emergiam naturalmente, apesar da falta de experiência. Durante o lanche na varanda, as gêmeas contaram histórias sobre o pai, sobre a casa em Guarujá, sobre os últimos meses difíceis quando Davi ficara cada vez mais preocupado e triste. Cada palavra reforçava a certeza de Heitor de que precisava encontrar o irmão e reunir aquela família. Quando Dona Eulália, Clarice e as meninas se preparavam para partir no final da tarde, Isadora se aproximou de Heitor com a seriedade de uma adulta. Tio Heitor, o senhor vai nos ajudar a encontrar o papai? Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance, querida. E depois a gente pode vir visitar o senhor de novo? Heitor olhou para Clarice, que sorriu encorajadoramente. Podem vir quantas vezes quiserem. Esta casa é muito grande e muito solitária. Ela precisa de risadas de crianças. Naquela noite, Heitor ligou para o melhor detetive particular que conhecia e reativou a busca por Davi Sampaio Vasconcelos. Desta vez, porém, não era apenas sobre orgulho ferido ou saudade. Era sobre duas garotinhas que precisavam do pai, e sobre a chance de reconstruir uma família que ele pensava ter perdido para sempre. Enquanto isso, em seu quarto no Marapé, Clarice se deitava com a sensação de ter cumprido uma missão importante. Havia reunido um tio às suas sobrinhas, dado esperança a um homem solitário, e plantado as sementes de algo que poderia se transformar na família que todas aquelas pessoas precisavam. O destino havia posto todas as peças no lugar. Agora, era questão de tempo para que se encaixassem definitivamente. Janeiro chegou a Santos com o calor intenso que transformava a cidade em um caldeirão de verão, mas dentro da mansão de Heitor havia uma energia nova que tornava até os dias mais quentes suportáveis. As gêmeas haviam se tornado visitantes regulares, passando as tardes de quarta e sexta na casa do tio, enquanto Dona Eulália resolvia assuntos pessoais e Clarice trabalhava. Heitor descobriu-se transformado por aquela presença infantil. O homem que durante 15 anos havia evitado qualquer responsabilidade emocional, agora se pegava pesquisando sobre escolas particulares, comprando brinquedos educativos e contratando uma empresa de paisagismo para criar um playground no jardim. A mansão ganhava vida com o som de risadas e conversas animadas que ecoavam pelos corredores anteriormente silenciosos. Clarice observava essas mudanças com uma mistura de alegria e uma emoção que ela ainda não estava pronta para nomear. Ver Heitor interagindo com as sobrinhas revelava um lado paternal e carinhoso que contrastava dramaticamente com o empresário frio que ela conhecera no primeiro dia de trabalho. Havia momentos em que ela o surpreendia olhando para as meninas com uma ternura tão profunda que fazia seu coração acelerar de forma inexplicável. O detetive particular que Heitor havia contratado trabalhava incansavelmente, seguindo pistas que levavam a bairros periféricos de Santos e cidades vizinhas. Davi estava escondido, movendo-se constantemente para evitar os credores ilegais, mas deixando rastros suficientes para quem soubesse onde procurar. Tio Heitor, o senhor acha que o papai está bem? Manuela fez a pergunta durante um lanche na varanda, seus olhos castanhos refletindo uma preocupação que parecia excessiva para uma criança de 6 anos. Tenho certeza de que está, querida. Seu pai sempre foi muito esperto e corajoso. Heitor acariciou os cabelos da sobrinha. E logo ele vai voltar para vocês. A titia Clarice disse que o senhor brigou com o papai quando eram mais novos. Isadora, sempre mais direta, abordou o assunto que pairava no ar. Foi uma briga muito feia?
Heitor trocou um olhar com Clarice, que estava organizando os pratos do lanche. Havia uma cumplicidade crescente entre eles, uma comunicação silenciosa que se desenvolvia naturalmente com a convivência diária. Foi sim, Isadora. Às vezes os adultos fazem besteiras quando estão muito tristes. Heitor se sentou no chão para ficar no nível das meninas. Mas eu aprendi que família é a coisa mais importante do mundo. E vou pedir muito desculpas para seu pai quando ele voltar. E depois vocês vão ser irmãos de novo? Para sempre. Na terceira semana de janeiro, o telefone tocou durante o jantar. Heitor atendia chamadas de trabalho a qualquer hora, mas algo no toque insistente do aparelho fez Clarice levantar o olhar do prato de risoto que haviam preparado juntos. Era quinta-feira, e ela havia aceitado o convite dele para jantar depois que as meninas foram buscar com Dona Eulália. Heitor Vasconcelos. Ele atendeu no tom profissional habitual. Heitor, a voz do outro lado da linha, fez o tempo parar. 15 anos de silêncio foram quebrados por uma única palavra, pronunciada com a familiaridade de quem dividira a infância e juventude com aquele homem. Davi! Heitor se levantou tão rapidamente que derrubou a cadeira. Davi, é realmente você? Clarice viu lágrimas imediatas nos olhos de Heitor e sentiu o próprio coração se apertar com a emoção do momento. Sou eu, mano. Sei que não tenho o direito de ligar depois de tanto tempo, mas... A voz de Davi estava embargada. Estou desesperado, Heitor. Preciso da sua ajuda. Onde você está? Onde esteve todos esses anos? É uma história longa, mas agora estou numa situação muito grave e... Davi hesitou. As minhas filhas. Você soube das minhas filhas? Soube. Conheço elas. Estão aqui comigo, seguras. O silêncio do outro lado da linha durou vários segundos. Como você as encontrou? Heitor olhou para Clarice, que havia se aproximado, e o observava com atenção. Foi um milagre, Davi. Um verdadeiro milagre. Elas estão bem, não estão com medo. Eu não queria deixá-las, mas os caras que me perseguem... Estão ótimas, lindas, inteligentes, bem educadas. Você fez um trabalho incrível criando elas. Heitor limpou os olhos. Mas agora vamos resolver essa situação. Onde você está? Davi forneceu o endereço de um hotel barato no centro de Santos e Heitor anotou cada detalhe com mãos trêmulas. Combinaram que ele iria buscar o irmão em 1 hora, tempo suficiente para Davi se preparar e tomar as precauções de segurança necessárias. Heitor, obrigado. Sei que não mereço sua ajuda depois de tudo que aconteceu entre nós. Você é meu irmão, Davi. Sempre será. Depois de desligar, Heitor ficou imóvel por alguns momentos, absorvendo a realidade do que havia acabado de acontecer. Clarice se aproximou e, sem pensar, tocou seu braço em um gesto de apoio que surpreendeu ambos pela intimidade natural. Vai dar tudo certo, ela disse suavemente. As famílias que são feitas para estar juntas sempre encontram um jeito de se reunir. Venha comigo. O pedido saiu antes que Heitor pudesse pensar nas implicações. Por favor, não sei se consigo fazer isso sozinho. Clarice assentiu sem hesitar. Havia algo na vulnerabilidade dele que despertava nela um instinto protetor que ia além da relação profissional que oficialmente mantinham. O hotel onde Davi estava hospedado ficava numa região deteriorada do centro, contrastando brutalmente com o luxo da mansão no Gonzaga. Heitor estacionou o BMW em frente ao prédio de 3 andares que já havia visto dias melhores e juntos subiram as escadas mal iluminadas até o quarto 204. A porta se abriu antes que eles precisassem bater. Davi estava ali, mais magro e envelhecido do que Heitor imaginara, mas inconfundivelmente o mesmo homem da fotografia. O cabelo escuro tinha fios grisalhos, havia linhas de preocupação ao redor dos olhos, mas o sorriso era idêntico ao das filhas. Os irmãos se olharam por um longo momento, 15 anos de mágoa e saudade suspensos no ar entre eles. Então, Davi deu o primeiro passo e se abraçaram com a intensidade de quem recupera um pedaço perdido da própria alma. Me desculpe, Heitor. Me desculpe por tudo. Davi chorava abertamente. Fui um idiota orgulhoso e teimoso. Nós dois fomos idiotas. Heitor segurava o irmão como se temesse que ele desaparecesse novamente. Nós dois.
Clarice observava o reencontro com lágrimas nos olhos, sentindo-se profundamente tocada, por fazer parte daquele momento que mudaria a vida de todos os envolvidos. Quando finalmente se separaram, Davi notou a presença dela e olhou questionador para o irmão. Davi, esta é Clarice. Se não fosse por ela, nunca teríamos nos encontrado novamente. Heitor fez a apresentação com uma reverência que não passou despercebida por nenhum dos dois. Ela cuidou das suas filhas como se fossem família. Senhor Davi. Clarice cumprimentou-o com a mesma naturalidade que usara com Heitor meses antes. Suas filhas são um tesouro, e falaram tanto do Senhor que sinto que já nos conhecemos. Obrigado. Davi pegou as mãos de Clarice com gratidão genuína. Não tenho palavras para agradecer o que fez pela minha família. Não fiz nada além do que qualquer mãe faria por crianças que precisam de cuidado. Os três se sentaram na cama estreita, que era o único móvel do quarto, e Davi contou sua história. Depois da briga com Heitor, havia viajado pelo país tentando encontrar uma nova identidade, longe da dor da perda dos pais. Em Guarujá, conhecera Marina, uma professora gentil com quem se casou e teve as gêmeas. Foram anos felizes, simples, mas preenchidos por amor. Marina havia falecido 3 anos antes, em decorrência de um câncer agressivo, deixando Davi sozinho para criar as filhas. Sem recursos para o tratamento médico caro, ele havia recorrido a empréstimos cada vez mais desesperados, até se envolver com pessoas perigosas, que agora o perseguiam. Quanto você deve? Heitor perguntou quando o irmão terminou o relato. Muito. Mais do que eu poderia pagar em várias vidas. Dê-me os nomes e números. Vou resolver isso amanhã mesmo. Heitor, você não entende. Essa gente não aceita apenas dinheiro. Eles fazem questão de dar exemplo. Se eu aparecer com o pagamento agora, depois de ter sumido, deixe isso comigo. A voz de Heitor tinha a autoridade de quem comandava negócios há décadas. Tenho influência suficiente nesta cidade para garantir que você e as meninas fiquem em segurança. Davi olhou para o irmão com uma mistura de admiração e alívio. Você realmente se tornou o homem que nosso pai queria que fosse. E você se tornou o pai que nossas filhas mereciam ter. Nossas filhas. Heitor sorriu pela primeira vez desde que chegara ao hotel. Suas filhas, mas também minhas sobrinhas. E se você me permitir, eu gostaria muito de ajudar a criá-las. Na volta para a mansão, Davi, no banco de trás, observava pela janela a Santos noturna que havia mudado drasticamente durante sua ausência. Prédios novos, avenidas reformadas, um porto modernizado que refletia o crescimento econômico que seu irmão havia ajudado a construir. As meninas vão surtar quando virem você, Clarice comentou, quebrando o silêncio contemplativo. Elas perguntam por você todos os dias. Como elas estão lidando com tudo isso? Não foi traumático para elas? São crianças resilientes e muito amadas. Heitor olhou pelo retrovisor. E agora vão ter tudo o que merecem: família, segurança, educação e muito amor. Quando chegaram à mansão, Heitor instalou Davi na suíte de hóspedes que ficava ao lado de seu quarto, um ambiente espaçoso e confortável que contrastava dramaticamente com o hotel onde o encontraram. Clarice preparou um jantar reforçado para o cunhado magro e visivelmente desnutrido, e os três conversaram até tarde sobre planos para o futuro. Amanhã vou buscar as meninas para uma surpresa, Heitor disse enquanto Clarice organizava os pratos. E também vou começar a resolver a situação financeira. Heitor, eu não posso simplesmente aceitar sua ajuda sem dar nada em troca. Você vai me dar a oportunidade de conhecer minhas sobrinhas e ter uma família de novo. É mais do que eu poderia pedir. Quando Clarice se despediu naquela noite, Heitor a acompanhou até o carro. A intimidade da situação criou um momento de tensão entre eles, uma consciência súbita de que a relação havia evoluído muito além dos limites profissionais originais. Obrigado, ele disse simplesmente. Por tudo. Foi um prazer fazer parte dessa história. Clarice, Heitor hesitou, como se estivesse reunindo coragem para algo importante. Gostaria muito que você continuasse fazendo parte. Não apenas como funcionária, mas como família. A declaração ficou suspensa entre eles,
carregada de possibilidades que nenhum dos dois estava completamente pronto para explorar. Clarice sorriu com uma ternura que fez o coração de Heitor disparar. Veremos para onde essa história nos leva. Naquela noite, pela primeira vez em 15 anos, Heitor não dormiu sozinho em sua mansão. Não no sentido físico, mas com a consciência reconfortante de que havia outra pessoa respirando sob o mesmo teto. Alguém que compartilhava sua história e seus sonhos para o futuro. Do outro lado da cidade, Clarice também teve dificuldade para dormir. As palavras de Heitor ecoavam em sua mente, e ela se permitiu imaginar, apenas por alguns momentos, como seria fazer parte daquela família que estava nascendo das cinzas de uma briga antiga e se fortalecendo com o amor verdadeiro que unia todas aquelas pessoas. O segundo Natal na mansão de Santos seria completamente diferente do anterior. Onde antes havia silêncio e solidão, agora ecoavam risadas infantis, conversas animadas e o som constante de uma família que havia encontrado seu lugar no mundo. 11 meses haviam se passado desde o reencontro de Heitor e Davi, e a transformação em suas vidas era tão profunda que às vezes parecia impossível que houvesse existido de outra forma. Davi havia se integrado completamente aos negócios da família, trazendo uma perspectiva criativa que complementava perfeitamente a visão estratégica de Heitor. Juntos, haviam expandido o grupo portuário para áreas que jamais imaginaram explorar, incluindo projetos sociais que beneficiavam as comunidades carentes de Santos. Era como se cada um oferecesse as qualidades que o outro havia perdido durante os anos de separação. As gêmeas floresceram em seu novo lar. Isadora e Manuela frequentavam uma escola particular onde se destacavam tanto academicamente quanto socialmente, mas mantinham a espontaneidade e alegria que sempre caracterizaram suas personalidades. O quarto que Heitor havia planejado para elas se tornara um reino de bonecas, livros, desenhos coloridos nas paredes e 2 camas que raramente permaneciam arrumadas devido às constantes brincadeiras. Clarice continuava trabalhando na mansão, mas seu papel havia evoluído naturalmente para algo muito além dos serviços domésticos. Era ela quem coordenava a agenda das meninas, quem preparava as refeições familiares que se tornaram sagradas e quem oferecia o carinho maternal que as gêmeas precisavam para se sentirem completamente seguras em sua nova vida. A relação entre ela e Heitor havia se desenvolvido gradualmente, com o cuidado de 2 pessoas maduras que compreendiam a importância de construir algo sólido sobre fundações verdadeiras. Não houvera declarações dramáticas ou momentos cinematográficos, mas sim uma série de pequenos gestos, conversas íntimas e um crescimento natural da intimidade que os surpreendia todos os dias. Tio Heitor, a titia Clarice vai morar aqui para sempre? Manuela fez a pergunta durante o café da manhã de uma quinta-feira de dezembro, olhando alternadamente para o tio e para a mulher que havia se tornado sua figura materna. Heitor quase engasgou com o café, e Clarice sentiu o rosto esquentar. Era uma pergunta que pairava no ar há meses, mas que nenhum dos adultos havia ousado abordar diretamente. Por que você pergunta isso, querida? Clarice desconversou, concentrando-se em servir vitamina de banana para as meninas. Porque você já tem escova de dente no banheiro do papai, suas roupas no guarda-roupa da suíte rosa, e ontem eu vi vocês se beijando na cozinha quando achavam que a gente estava dormindo. Isadora expôs os fatos com a honestidade brutal das crianças. Davi, que bebia café-leite enquanto lia o jornal econômico, abaixou o periódico e olhou para o irmão e Clarice com um sorriso divertido. Acho que vocês foram descobertos. Papai, você sabia que o tio Heitor gosta da titia Clarice? Manuela perguntou ao pai. Sabia. E acho que ela gosta dele também. Davi piscou para as filhas. Vocês gostariam que a titia Clarice fizesse parte da nossa família oficialmente? Sim! As 2 gritaram em uníssono, pulando das cadeiras para abraçar Clarice. Heitor se levantou e caminhou até onde Clarice estava sendo abraçada pelas sobrinhas. Durante os últimos meses, havia planejado esse momento centenas de vezes em sua mente, mas agora que estava acontecendo naturalmente, descobriu que todas suas palavras ensaiadas haviam desaparecido. Clarice, ele disse simplesmente, estendendo a mão para ela.
Quando ela pegou sua mão, Heitor se ajoelhou ali mesmo, na cozinha ensolarada da mansão, rodeado pela família que ela havia ajudado a reunir. Do bolso da camisa, retirou um anel de noivado que havia comprado semanas antes, esperando pelo momento certo. Não tenho palavras bonitas ou discursos preparados, ele disse olhando nos olhos dela. Só tenho uma verdade. Você transformou esta casa em um lar, transformou esta família em algo completo e transformou meu coração em algo que eu não sabia que ainda existia. Quer casar comigo? Clarice olhou ao redor da cozinha onde havia passado tantas manhãs trabalhando sozinha, agora cheia de vida e amor. Olhou para as gêmeas que seguravam sua respiração esperando a resposta, para Davi que sorria emocionado e finalmente para Heitor, o homem que havia aprendido a amar não apenas com paixão, mas com a profundidade de quem reconhece sua alma gêmea. Sim, ela disse, e imediatamente foi envolvida por gritos de alegria e abraços de toda a família. O anel deslizou perfeitamente em seu dedo, como se tivesse sido feito especificamente para ela. Era um solitário elegante, sem exageros, que refletia perfeitamente a personalidade de ambos. Clássico, sincero e eternamente belo. Agora vocês vão ter filhinhos? Isadora perguntou com a curiosidade natural da idade. Isadora! Davi riu. Uma coisa de cada vez. Mas a gente vai ser irmãs da titia Clarice também? Manuela queria ter certeza de todos os detalhes. Vão ser filhas do coração. Clarice acariciou o rosto da menina. Para sempre. O casamento foi marcado para março, quando Santos estaria menos quente e a estação das chuvas teria passado. Heitor queria uma cerimônia simples, mas significativa, na varanda da mansão com vista para o mar, rodeado apenas pelas pessoas que realmente importavam em suas vidas. Clarice insistiu que sua família participasse integralmente dos preparativos. Dona Célia assumiu o comando da decoração floral. Seus irmãos Ricardo e Marcelo ficaram responsáveis pela música, e até Dona Eulália foi incluída como avó honorária das gêmeas. Nunca pensei que veria minha filha se casar com um milionário. Dona Célia comentou durante uma das reuniões de planejamento, enquanto experimentavam modelos de vestido de noiva. Mas também nunca vi um milionário que soubesse fazer panqueca em formato de coração para duas meninas exigentes. Ele não era milionário quando me apaixonei por ele. Clarice ajustou o vestido simples, mas elegante que havia escolhido. Era apenas um homem solitário que precisava aprender a amar novamente. E você era a professora perfeita para essa lição. Nos meses que antecederam o casamento, a mansão passou por uma reforma completa. Não para torná-la mais luxuosa, mas para transformá-la em um lar verdadeiro. O escritório formal do térreo foi convertido em uma sala de jogos para as meninas. O jardim ganhou um playground profissional. E uma das suítes de hóspedes foi transformada em quarto para quando Beatriz, a filha de Clarice, viesse passar fins de semana. Davi assumiu oficialmente a codireção da empresa, demonstrando uma capacidade natural para lidar com pessoas que complementava perfeitamente as habilidades técnicas de Heitor. Os funcionários do grupo portuário notaram a mudança nos irmãos. Onde antes havia apenas eficiência fria, agora existia humanidade e calor genuíno. Vocês sabem qual é a melhor parte de toda essa história? Davi comentou com Heitor durante um almoço de trabalho. Não é só que recuperamos nossa família. É que descobrimos que podemos ser versões melhores de nós mesmos quando temos pessoas que amamos para nos inspirar. Clarice sempre diz que as pessoas certas chegam na nossa vida exatamente quando precisamos delas. Heitor olhou pela janela do escritório em direção ao mar. Ela chegou quando eu estava morrendo de solidão. Você voltou quando eu estava aprendendo a amar novamente. E as meninas apareceram para nos ensinar que família não é apenas sangue. É escolha. É escolha. No dia do casamento, Santos acordou com um céu azul perfeito e uma brisa suave que balançava as palmeiras do jardim da mansão. As decorações de Dona Célia haviam transformado a varanda em um cenário digno de conto de fadas, com flores brancas e rosa que perfumavam todo o ambiente. Clarice desceu as escadas da mansão vestida com um vestido de noiva simples, mas deslumbrante, carregando um buquê de violetas, as mesmas flores que havia usado para decorar a casa no primeiro dia de trabalho. Isadora e Manuela,
a acompanhavam como pequenas damas de honra, vestidas com rosinhas cor-de-rosa, que as faziam parecer princesas de verdade. Heitor esperava na varanda, elegante em um terno azul marinho que realçava seus olhos. Ao lado dele estava Davi como padrinho, sorrindo com a alegria genuína de quem via o irmão encontrar a felicidade que merecia. A cerimônia foi conduzida por um juiz de paz amigo da família, mas as palavras mais importantes foram pronunciadas pelos próprios noivos. Votos sinceros sobre construir uma vida baseada no amor, na confiança mútua e no compromisso de serem parceiros em todos os aspectos da existência. Heitor, quando entrei nesta casa pela primeira vez, era apenas para trabalhar, Clarice disse, segurando as mãos dele, enquanto toda a família escutava em silêncio emocionado. Nunca imaginei que encontraria minha alma gêmea, uma família pronta para me receber, e a chance de ajudar a criar o lar com que sempre sonhei. Clarice, você me ensinou que amar não é perder o controle sobre a vida, mas sim descobrir que as melhores surpresas vêm quando abrimos o coração para possibilidades que nem sabíamos existir. Heitor passou o anel de casamento em seu dedo, com mãos que tremiam de emoção. Prometo amar você, cuidar de você e construir com você uma família que honre todos os sacrifícios que nos trouxeram até aqui. Quando finalmente se beijaram como marido e mulher, as gêmeas aplaudiram e gritaram. Dona Célia chorou de emoção, e até Dona Eulália limpou discretamente os olhos com o lenço de renda que sempre carregava. A festa que se seguiu foi exatamente o que eles haviam sonhado, íntima, alegre e cheia do calor humano que havia transformado aquela mansão de símbolo de isolamento em sinônimo de família e amor. Durante a dança dos noivos na varanda, com o som das ondas do mar como trilha sonora e as luzes do porto cintilando ao longe, Heitor sussurrou no ouvido de Clarice: "Obrigado por me ensinar a viver novamente. Obrigada por me mostrar que o amor verdadeiro vale a pena esperar." 6 meses depois, durante o terceiro Natal que passariam juntos como família, Clarice fez um anúncio que completou definitivamente a transformação daquela casa. Sentada na sala decorada com uma árvore que as gêmeas haviam ajudado a enfeitar, rodeada pelos homens que amava e observando a tigela de pipoca que as meninas disputavam, ela colocou a mão sobre a barriga ainda discretamente arredondada. "Heitor, Davi, meninas, temos uma novidade para compartilhar." O silêncio que se instalou na sala estava carregado de expectativa e amor. Heitor, que estava distribuindo presentes, parou no meio do movimento e olhou para a tua esposa com uma expressão que misturava surpresa e alegria crescente. "Isadora e Manuela vão ganhar um irmãozinho ou irmãzinha por volta de julho." A explosão de alegria que se seguiu ecoou pela mansão e provavelmente foi ouvida pelos vizinhos. Heitor envolveu Clarice em um abraço cuidadoso, as gêmeas pularam e gritaram de felicidade, e Davi levantou os braços em comemoração. "Será que vai ser menino ou menina?" Manuela queria saber todos os detalhes imediatamente. "Será que vai gostar de brincar conosco?" Isadora já estava fazendo planos para incluir o futuro irmão em todas suas atividades. "Vai gostar, sim." Clarice riu, observando a família que havia se formado de maneira tão inesperada e perfeita. "E vai crescer sabendo que é muito amado por todos nós." Naquela noite, depois que as meninas foram dormir e Davi se recolheu para seu quarto, Heitor e Clarice caminharam pela varanda, observando Santos adormecida sob o luar. A cidade que havia testemunhado 15 anos de solidão agora era cenário da família mais feliz que eles poderiam imaginar. "Você acha que nossos pais aprovariam?" Heitor perguntou, passando o braço ao redor da cintura da esposa. "Acho que eles estariam orgulhosos de ver que você e Davi encontraram o caminho de volta um para o outro, e que encontraram uma forma de honrar a memória deles, criando uma nova família baseada no amor. E você, está feliz com a vida que construímos?" Clarice olhou ao redor da varanda onde se casaram, depois para as janelas iluminadas do quarto das meninas, e finalmente para o homem ao seu lado. "Estou mais feliz do que jamais sonhei ser possível." Na manhã seguinte, Santos acordou mais uma vez com uma família que havia encontrado sua forma perfeita de existir. Uma família criada não apenas por laços de sangue, mas por escolhas conscientes de amor, perdão, segundas chances e a coragem de acreditar que nunca é tarde demais para recomeçar.
A mansão que um dia fora símbolo de isolamento, agora ecoava com risadas, conversas animadas e a promessa de muitos anos felizes pela frente. E em cada cômodo daquela casa, em cada foto que decorava as paredes, em cada brinquedo espalhado pelo chão, havia evidências de uma verdade simples, mas poderosa. O amor verdadeiro tem o poder de transformar não apenas vidas individuais, mas de criar legados que se perpetuam através das gerações. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Heitor, Clarice, Davi e das pequenas Isadora e Manuela tenha tocado seus corações. Esta jornada sobre segundas chances, família escolhida e o poder transformador do amor verdadeiro nos lembra que nunca é tarde demais para recomeçar e que as pessoas certas chegam em nossas vidas exatamente quando precisamos delas. Se esta narrativa os emocionou, não deixem de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias. Deixem seu like se acreditam no poder do amor para transformar vidas e nos contem nos comentários. Vocês já viveram uma segunda chance que mudou tudo? Compartilhem suas próprias histórias de recomeço e família. Todos os dias, trazemos narrativas que celebram a complexidade e a beleza da vida humana. Até a próxima história.